Olá, aqui é o Eric, esse é o podcast de número 110 aqui do podcast 365 e hoje o tema é o que estamos realmente aprendendo nesta quarentena. Eu não sei se você já fez alguma avaliação do que você tem aprendido, do que tem acontecido, de como você tem vivido o seu dia a dia. Mas ontem eu falava com a Paula como eu tenho aprendido nesses dias. E por que eu tenho aprendido nesses dias e não em outros dias? Atenção, vamos começar por aqui. Eu acredito e sempre vendi essa ideia, sempre disse que nós somos eternos aprendizes. Eu acho que a maior parte das pessoas devem concordar comigo que todos os dias nós estamos aprendendo alguma coisa e quando nós não aprendemos, a vida arruma um jeito aqui de trazer uma situação ali camuflada e de novo estamos nós diante da mesma situação para aprender. Eu sou o cara que acredito que nós só pulamos de fase quando realmente aprendemos de verdade aquela lição que o universo está nos trazendo. Eu tenho pensado muitas coisas durante essa quarentena. Na verdade, a minha vida, eu falo que está quase que normal, porque eu tenho desenvolvido um trabalho que eu já fazia antes. Gravar podcast, escrever textos, atender online, fazer vídeos, enfim, uma série de coisas que eu sempre fiz e continuo fazendo. Mas muitas coisas mudaram, porque eu era uma pessoa que, no mínimo 2 vezes por mês, eu estava em um avião indo para algum lugar atender. Nós temos negócios em outros lugares na Europa e íamos viajando. Ou tá em Lisboa, no Porto, ou aqui na Espanha, ou na Ilha da Madeira, que é onde mais nós atendemos. Então, essa viagem, ficar muito tempo no aeroporto, às vezes almoços, reuniões, jantares, isso tudo de repente desapareceu. E aí agora nós fazemos apenas a parte online, que é muito bem feita, mas quando eu observo que eu estou na mesma casa todos os dias, é claro que me faz pensar como era antes. Uma das coisas que me trouxe um aprendizado muito grande, eu já gravei aqui um podcast sobre desperdício, né? Esse foi um desses. Eu pensei, caramba, quantas vezes eu desperdicei comida, ou desperdicei coisas, até tempo, que eu falo tanto sobre o tempo, e eu não me dei conta o quanto eu não me importava com isso. E hoje, talvez na situação que nós estamos, nós começamos a limitar um pouco mais as coisas. Não é que nós estamos racionando a comida, não é isso, mas não desperdiçamos, aprendemos a cozinhar. A Paula disse que eu nunca tive muita habilidade para cozinhar para 2 pessoas, eu sempre fiz muita comida. E às vezes a gente desperdiçava, aquilo ia para o lixo. Então hoje a gente cozinha muito menos, hoje eu tenho organizado a minha vida de uma maneira muito diferente. E até nos gastos financeiros, e eu penso que isso foi um dos grandes aprendizados. Eu vou trazer aqui uns 3 aprendizados que eu tive para você refletir aí. Um deles foi, eu acho que eu gastava dinheiro, por mais que eu falasse que não, sem perceber o quanto eu gastava, com coisas completamente fúteis, com coisas que talvez eu nunca usei, com viagens que talvez eu nunca nem aproveitei, com situações que faziam o dinheiro ir para o ralo. E hoje a gente fica aqui contando mesmo o dinheiro, não tem uma grande reserva, então fico mesmo contando o que entra, o que gasta, as despesas, as contas para pagar, e eu penso assim, caramba, por que eu gastei naquela viagem desnecessária? Por que eu comprei aquilo para minha casa que não precisava? Por que eu investi numa coisa que nem tem me trazido retorno? E hoje eu tenho pensado muito, e eu acho que é um aprendizado, que quando tudo isso terminar, e é óbvio que fora da quarentena eu ganho muito mais, porque eu trabalho muito mais e viajo muito mais, e eu fico pensando, eu preciso observar todos os gastos que eu tenho, porque são muitos dos gastos que eu já tive, são coisas que eu não precisava e eu nunca racionei isso. Vou fazer. Segunda coisa que eu aprendi muito importante, manter uma boa reserva financeira. Claro que se eu sempre gastei muito, né, mesmo achando que não fazia, eu não conseguia fazer uma grande reserva. E hoje isso me faz muita falta, porque eu fico pensando, caramba,
Se eu tivesse economizado, hoje eu tinha uma poupança para passar de maneira tranquila por essa fase, sem estar atrasando uma conta, sem estar preocupado com a entrada de dinheiro, que eu estou nesse momento preocupado. Claro, muita gente está, eu tenho falado com muitas pessoas que estão ganhando 1/3 do que ganhavam e a despesa era alta, e as despesas elas continuam, elas não param de vir. Então, isso é claro que você fica, e agora o que eu faço? Uma terceira coisa que para mim foi uma das mais poderosas que eu tenho aprendido durante essa quarentena, eu não acho que nós não devemos fazer planos para o futuro. Eu tenho planos até 2030 e eu quero muito fazer isso, estou muito no visual do meu propósito de vida, olho muito lá na frente, também olho aqui, mas eu acho que para mim faz mais sentido agora perceber mais coisas a curto e médio prazo. Por exemplo, eu tenho trabalhado nos últimos anos para algo que eu acredito que vai acontecer daqui 5, 6, 7 anos. E na verdade, talvez, e só talvez em algum momento, eu tenha me distraído tanto, olha a palavra para ficar bem claro, eu estou tão focado naquilo para 5, 7 anos, que eu estou tão distraído em trabalhar para aquilo, não é distraído olhando para o teto, que eu não tenho percebido o meu dia a dia. E hoje eu tenho percebido que a maior parte das pessoas que eu converso hoje por telefone ou por Skype, elas me dizem assim, eu não estou fazendo planos para daqui 6 meses. Por quê? Porque ninguém sabe o que vai acontecer. Umas pessoas dizem, quando vier o calor isso vai melhorar. Outras pessoas dizem, o vírus se adapta. Então, quer dizer, ninguém sabe. Tem pessoas que dizem que o ano está perdido, outras dizem que não. A gente vai olhar na história, eu estava olhando que a cada 100 anos, mais ou menos, teve um vírus poderoso, uma pandemia, né? E a última, teve uma da gripe espanhola, demorou 1 ano e 8 meses, ou 2 anos, para se estabilizar. E eu penso, caramba, isso começou faz pouco tempo, nós estamos em abril, janeiro, fevereiro, março, abril, 4 meses, né? Mesmo fortemente, talvez há uns 2 meses, salvo erro aqui, se eu não estiver enganado, uns 2 meses, e eu olho para isso e penso, talvez a gente ainda tenha esse ano todo meio que perdido, talvez não. Como é que vai ser quando tudo abrir? Será que a gente já vai pegar um avião e vai trabalhar? E as pessoas vão confiar de sair na rua e fazer? Ou será que as pessoas... Eu acho que o mundo mudou e nunca mais vai ser o mesmo. Acho que nós vamos ter que nos adaptar, até porque mudou porque nós agíamos errados antigamente, nós não nos preocupávamos com nada. Falávamos essa semana eu e a Paula sobre ir no mercado, a gente tocava em 1000 coisas, depois você põe a mão na boca sem querer, depois, quer dizer, você faz 1000 coisas e nem percebe. Você come na rua o tempo todo e não percebe qual é a procedência, quantas mãos teve ali, qual é a qualidade daquela comida. E eu acho que a gente começa aqui, pelo menos eu, né, a repensar uma série de coisas de como vai ser. E eu acredito que é muito importante a gente pensar o que nós estamos aprendendo nesses dias que nós estamos mais isolados. Eu sei que tem pessoas que estão cagando para isso, estão na rua e saem direto e fazem coisas. Aqui a gente tem saído também uma vez por semana para ir no mercado do lado a cada 10 dias ou na verduraria ali, não sei nem se é assim que fala, a gente fala quitanda no Brasil, para poder comprar uma verdura, um legume, alguma coisa, para não ter que estocar em casa, mas com muito cuidado, com luva, com máscara, quase ali com aquela roupa de abelha, mesmo não ficando perto das pessoas, chegando, tomando banho, evitando o máximo tudo. O que eu tenho muito trabalhado dentro de mim é principalmente que eu achava antes que eu levava uma vida muito responsável e que eu tinha muitos princípios naquilo que eu estava fazendo e principalmente como eu estava fazendo, que estava tudo certo pensar daquela maneira. E hoje, eu não vou dizer que eu estava 100% errado, que eu não acredito nisso, mas hoje eu olho e penso que muitas das ações que eu estava fazendo estavam completamente erradas. E talvez até eu, Eric, estava vivendo no automático, apesar de sempre estar falando, vamos sair do automático, eu acho que mesmo eu estava vivendo tanto no automático que eu acabava não percebendo essa ideia dos gastos, do desperdício, né? Talvez até de trabalhar demais para ganhar mais dinheiro, para gastar à toa, talvez, e tá menos tempo cuidando da minha saúde, do meu intelecto, da minha vida, da minha leitura, cuidando de outras coisas que eu acho que são extremamente importantes. Outro dia eu falava com um amigo, ele disse, caramba, eu tenho dormido como nunca. E eu penso assim, puxa, eu tenho
algumas dificuldades de dormir durante muito tempo, sempre tive, mas durmo, né? Mas durante essa quarentena eu tenho percebido como é importante repor o sono, como é importante eu manter essa energia que eu tenho no meu dia a dia, mas é muito importante que eu possa descansar para ter ela, né? Como é importante eu meditar. Hoje eu estava meditando, musicazinha no ouvido aqui, de olhos fechados no meu escritório, respirando, né? Tomando uma inspiração, expirando com calma, aqui aberto, entrando um arzinho, aquilo estava tão bom. E na hora que, no meio dessa meditação, em algum momento dessa meditação, eu pensava assim, caramba, como eu sou feliz. O como eu tenho que ser grato por tudo que está acontecendo. Tenho comida em casa, tenho saúde, que é o mais importante de tudo, tenho disposição, tenho criatividade, tenho um trabalho que não está andando na velocidade que eu gostaria que ele tivesse, porque antes eu estava cheio nos consultórios presenciais e mesmo online muito cliente ainda fica, será que tem gente que não sente a vontade em fazer tem clientes que eu já fazia online que não se sente à vontade nesse momento, porque a família está toda em casa e vai ouvir, entende? Então eu tenho tentado avaliar, tenho tentado sentir, tenho tentado mergulhar dentro de mim. Eu não sei se você está fazendo isso, mas eu acho extremamente importante você olhar para você de 6 meses, um ano se você quiser, mas 6 meses, um ano atrás, e perceber, deixar de lado a sua opinião forte, tipo, eu sempre estou certo, e olhar se você também não estava tendo atitudes menos boas, se você também não estava talvez seduzido pela máquina do dinheiro, em só trabalhar e ganhar, e estava deixando a família de lado, se você não estava fazendo e achava que era bem feito e não percebeu que, opa, peraí, deixa eu dar uma organizada aqui, caramba, eu posso fazer muito melhor do que eu fazia. Se de repente os elogios, as palavras, as palmas, a admiração não deixou o seu ego gigante, você acha que sabe tudo e no final agora, com calma olhando, você percebe e fala assim, caramba, eu nem sabia tanto assim, agora eu tenho... Sabe, eu tenho olhado para isso e percebido, caramba, existe espaço para aprender mais sobre essa técnica. Existe espaço para eu melhorar minha linguagem aqui. Existe espaço para eu melhorar minha escrita dessa maneira, né? Existe muito, muito espaço para eu aprender a ouvir as outras pessoas, a contar, a explicar. Existe espaço até para eu ajudar mais do que eu já ajudo. E olha que eu ajudo com muito material, mas eu ainda acho que existe espaço para mais. E só consigo enxergar isso quando eu não estou cheio de mim. Quando eu estou cheio de mim, eu acho que eu sou incrível e estou fazendo muito. Então comece a observar, e é só uma dica, né? Mais um podcast. A ideia do podcast sempre foi trazer pensamentos soltos para que você refletisse. Eu não acredito num grande segredo, numa única técnica, num único método, num único caminho. Eu já acredito que de dica em dica, por isso que a ideia foi gravar 365 podcasts, e eu espero cumprir isso esse ano, para que você vá aos poucos olhando, observando e pensando, será que o Eric está certo? Peraí, vou pensar um pouco sobre como eu estava agindo nos últimos meses. Talvez você achava que tratava a sua esposa muito bem e talvez você nem tratava ela. Talvez o dar um presente ou dar um beijinho na testa era muito. Você achava que estava fazendo sua parte e hoje você observa que podia fazer muito mais. Com os filhos, com a esposa, com os amigos. Aqui eu acho que é muito importante, é hora mesmo de nós avaliarmos isso para saber como nós vamos fazer e até como vai ser o meu comportamento quando tudo isso terminar. Porque muita gente vai sair cheio de si e muita gente vai sair xingando e reclamando que perdeu, mas esquece um pouco do material, do financeiro, de tudo. Eu também tenho as minhas preocupações, mas tudo vai se organizar. Começa a pensar um pouco mais em você, no sentido, quem eu sou de verdade? O que eu estou aprendendo nessa quarentena? Eu não estou isolado à toa. Por que eu estou aqui? Como é que eu posso colocar os meus pensamentos em ordem? Espero que você faça mesmo essa reflexão. Até amanhã.